Olá, bem-vindo ao signo de Escorpião, ao canal Tarô do Templo do Sol. Vamos a mais uma leitura na sua energia. Hoje o tema vai ter reconciliação, sobre reconciliação para quem está nessa fase complicada aí do relacionamento. Vamos ver se vai haver reconciliação, motivo que houve a separação ou estremecimento aí no relacionamento. Sentimento em relação um ao outro no momento. Quais são esses sentimentos diante dessa crise ou desse final aí, desentendimento? Se já existem energias novas interferimos de interesse aí de um do outro ou não, energias favoráveis ou não para uma reconciliação, um acerto, uma continuação aí do relacionamento. Quais são essas energias? Vamos lá, Tarô. Sobre o coletivo do signo de Escorpião, se vai haver reconciliação, o que motivou essas crises, essa separação, sentimento em relação um ao outro no momento, energias externas atrapalhando ou não, as energias gerais favoráveis ou não para um acerto, uma reconciliação. Lembrando que é uma leitura no coletivo do signo de Escorpião. Não ressoando, libere para o universo. Gratidão ao plano espiritual que nos ampara em todas essas leituras do signo de Escorpião. Vamos lá. Vai haver reconciliação na energia dos queridos de Escorpião, Tarô. Leio essa por último, vou abrir por último. O que motivou a separação? O enforcado. Sentimento em relação ao outro no momento. O mundo. Já existe outras energias atrapalhando o interesse. Cavaleiro de espada. Energias gerais. Pajem de espadas. Mais uma clarificando ali o motivo da separação. Cavaleiro de ouro. Sentimento em relação ao outro no momento. A temperança. Energias novas aí que já influenciam no relacionamento desse casal. 3 de ouros. Energia geral. O imperador. Mais uma clarificando agora na energia do outro. O motivo da separação, da crise. O 5 de copas. Sentimento em relação um ao outro no momento. 10 de paus. Já existe algum interesse novo, energias novas de interesse aí, 8 de espadas, energias gerais, imperatriz, mais uma clarificando o motivo da separação, o julgamento, sentimento em relação um ao outro no momento, a força. Já existem outras energias novas, interesses, cavaleiro de paus e energia geral, ás de copas. Bom, pessoal, aqui havia uma energia de sacrifício ali com a energia do enforcado. Esse foi o motivo, estagnação, movimento muito devagar, tá? O enforcado é aquele que não está em ação. Ele dá um tempo, fica ali amarrado, pensando, existe um sacrifício. E junto ao cavaleiro de ouro, que é outra energia que fala de lentidão, aqui parecia o motivo, as coisas não desenrolavam, lentos, né? Uma energia de lentidão, de pessoas que estavam ali, mas não tinham uma ação, uma vontade de estar, quer dizer, coisa de agir, de movimento, era uma paralisação, algo ali, até mesmo um sacrifício, o relacionamento se arrastando lentamente, havia uma acomodação também, esse é o motivo aí da separação, tá? Uma insatisfação que foi levando aí a uma energia parada, a um resultado muito lento. Esse cavaleiro de ouros é uma lentidão, né? Aquele cavaleiro lento. Tem sentimentos aqui, mas por alguma razão a pessoa se continha muito, tá? Com a temperança eu vejo assim uma contenção de movimento, de ação, não sei, parecia não estar se sentindo livre, né?
parecia apesar de ter sentimento, parecia estar sempre pisando em ovos, tendo que ter muito equilíbrio aqui. Não existe energias, novos interesses, mas há como se uma luta, principalmente aí no entrosamento com outras pessoas, aí poderia ser familiares, pessoas interferindo ali, que contribuía para essa lentidão, para a situação não fluir, tá? Uma pessoa mais velha, um pai, um irmão, um chefe, alguém ali contribuindo para que as coisas não se desenrolassem, ou você meio que maturo, obedecendo a uma pessoa mais controladora que então você se sentindo preso a um chefe, a um pai, alguém de autoridade e que com a maturidade não deixava fluir, quer dizer, estava se sentindo presa, aprisionada com alguém controlador. E aqui eu volto a falar, pode ser um chefe, um amigo, um pai, alguém responsável, porque aqui tem uma energia com pajem de espada, de imaturidade, de impulsividade, tá? E de ser controlado. Essa carta, o imperador, é alguém controlador, né? E alguém mais velho, responsável, é como se essa pessoa tivesse um domínio sobre esse outro que é imaturo, impulsivo, tá? E havia aqui uma influência desse imperador nas decisões, no modo do outro se controlar tanto para o relacionamento, para a ação em relação ao outro, tá? Havia lutas, pode ser trabalho, tá? Um chefe que está sempre exigindo ali a sua disponibilidade, você não tendo mais tempo para cuidar aí dos assuntos do afetivo, ou muitas responsabilidades, ou sendo cobrado, e ali faltava disponibilidade para o relacionamento. Pode ser essa causa também, tá, pessoal? E havia muito controle aqui, com a carta do equilíbrio, da temperança, ter paciência, ponderação, e aí tudo era muito devagar, né? Para não tinha essa leveza de se movimentar em relação ao outro. Parece que o outro se sentia aprisionado por essa energia do imperador, que eu volto a falar possivelmente para alguns, é um chefe que está sempre exigindo ali do seu trabalho, e você ainda é uma pessoa, o aprendiz, ainda como se precisasse da orientação dessa pessoa. E isso atrapalhando no lado afetivo dos relacionamentos, essa lentidão, essa dificuldade de enfrentar os desafios, tá? Bom, na energia do outro mostra o motivo da separação, arrependimentos, cobrança. Então alguém poderia ser aqui por motivo, o outro se sentindo preso, aprisionado por questões ali de trabalho, de chefe, enfim, como eu já falei. E aqui havia cobrança do outro que junta um sentimento de arrependimento ou um julgamento, uma cobrança exagerada e o outro sem dando uma contribuição muito que devagar, a coisa arrastando, ou por falta de tempo, ou por estar num trabalho novo, tá? E isso tudo contribuiu aí para essa crise, para essa finalização, ó. O sentimento, a pessoa se sentindo aqui 10 de paus, exausto, carregando, tinha uma força que fazia aqui, ó, ainda veio junto com a força, no sentimento para a coisa fluir. Então tinha um esforço aqui para esse relacionamento fluir, e tudo que é muito exige esforço, uma cobrança, um peso aqui, acabou desgastando realmente, tá? Ainda tem algum tipo de sentimento, mas é como se o outro tem que estar no controle, o outro parece carregar o mundo, e veio ajustar com o que deu na energia do outro, né? Coisas de trabalho, dificuldades, isso tudo no afetivo dava uma energia de ir muito lento, de estar ali tendo que se sacrificar muito para manter o relacionamento diante de cobranças de trabalho, de enfim, como eu já havia falado, na energia do outro. Isso tudo deixa aqui
uma energia mal resolvida, de aprisionamento, as emoções presas, tá? A pessoa se sentindo aqui aprisionada, tem um movimento aqui de muita atração, de vontade de fazer e acontecer, mas está aprisionado tudo isso, tá? Não vejo a coisa fluindo com leveza, tá? Mas as energias desse lado fala que quer esse novo começo, quer essa reconstrução, tem sentimento e tem uma energia de estar disponível a fazer dar certo, porque a Imperatriz é muito essa energia fértil, forte de fazer acontecer e veio junto com o Ás de Copas, tá? Mas existem impedimentos aqui, que existe um sacrifício que impede a situação de fluir leve, parece por falta de tempo, com a cobrança de chefe, de pai, enfim, como já havia falado, tá? Existem energias barrando isso daqui de fluir com leveza, mas claro que existe aqui sentimento, tá? Envolvimento com a carta dos amantes, mas existe a frieza emocional por conta dessas dificuldades, tá? Vamos tirar mais uma, porque aqui não é falta de sentimento, parece que existe existe sentimento, mas essa frieza, essa dificuldade deixa a energia de um 3 de espadas, que é sofrimento. Aqui tem uma dificuldade da coisa fluir, embora tenha sentimento, tá? Ó, pessoas vão se defendendo ali, tem muitas dificuldades para continuar. Pode ser que ainda haja insistência, mas é como se bater na mesma tecla e tá sempre se machucando, se defendendo, porque há uma dificuldade de fluir isso daqui. Bom, pessoal, essa foi a leitura, boa sorte. Quer dizer, eu vejo que tem chance de reconciliar? Tem, mas tá sempre aqui na defensiva, tá? Tem sempre aqui o obstáculo, a energia de ficar na defensiva, insistir aqui, né? Esse casal que sente aqui, que tem sentimento, mas tem dificuldade de concretizar o sentimento. Pode ser que continue insistindo, mas em bases assim que traz a sofrimento, a frieza emocional, algum tipo de sofrimento, de sacrifício para levar esse relacionamento em frente. Essa foi a leitura, boa sorte.